Minha Bíblia é muito pequena pro tamanho desse negócio aqui. Graça e paz, gente. De vez em quando eu vou dar umas paradas e eu preciso que vocês me ajudem a preencher esse lugar, ok? Porque é uma responsabilidade estar aqui, com certeza. Mas é muito... Na verdade, desde quando eu cheguei, eu estou sendo tomada pelo Espírito, desde quando eu estava na minha casa hoje. Então, de vez em quando eu tenho que parar porque eu preciso de dar uma chapada. Eu não sei falar muito, então eu preciso de dar. Então, quando eu der esses intervalos, por favor, libere o que está dentro de você. Nós vamos construir isso aqui juntos hoje. Então, por favor, não se prenda a nada, ok? Antes de começar... eu queria expressar minha gratidão a Deus, porque eu tenho sido ensinada e eu tenho sido forjada, e isso tem alegrado meu coração, isso tem me feito assim caminhar muito, né? Faz pouco tempo que eu cheguei, mas parece que faz anos. Então eu queria louvar a Deus pelo presbitério dessa casa, por todos os irmãos que me acolheram desde quando eu cheguei. Vocês são peça fundamental na minha vida. Vocês me fazem crescer, vocês me fazem assumir o meu lugar. E hoje é um dia especial para mim, porque algum tempo atrás, enquanto eu orava, em um momento com Deus, eu estava orando, e aí o Senhor começou a falar assim comigo, falou assim: Isa, você tem que começar a orar pela sua geração. Você tem que começar a orar e a se posicionar diante disso. E não só orar, você precisa de se posicionar e buscar entender o que eu tenho para essa galera, o que eu tenho para fazer no meio desses jovens, dessas crianças. E eu preciso que você me ajude nisso. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração e eu fiquei, E eu comecei a me atentar mais sobre a minha geração, porque eu não tinha eu não dava tanta atenção às gerações que se passavam. Eu falava assim, ok, tem a galera mais velha, tem eu que sou jovem, tem as crianças. Mas há um peso nisso muito grande. E eu fui pesquisar sobre a minha geração. E pesquisar mesmo, estudar. E com certeza vocês devem saber disso, porque vocês são pessoas estudadas. Mas o nome da minha geração, cientificamente, se chama geração Z. No nosso alfabeto é a última letra. Eu falei, uau, não é possível que você está fazendo isso. Eu falei, ok. Beleza, a primeira informação eu guardei. Falei, isso é um sinal. E eu comecei a estudar, e eu comecei a ver. Eu falei assim, ok, mas eu preciso saber onde que começa essa geração Z. Né? Isso é muito relativo, porque é questão de idade. Mas são jovens, são crianças. Eu não sei como é que os estudiosos, como é que os cientistas vão chamar as próximas gerações. Na verdade, eu acredito que nem vai ter. Porque eu acredito que nós somos as últimas. Eu acredito que nós estamos preparando algo para que o noivo venha, para que Jesus volte. Então, isso também é um peso para nós, é uma responsabilidade. Um peso não, vamos reorganizar a palavra, é uma responsabilidade. Porque nós precisamos nos posicionar. Porque senão... o trem vai ficar feio. Então hoje pra mim é muito legal, eu fico vendo na igreja, nas casas, quando eu tô junto com os jovens, eu fico, gente, como pode Jesus ter pegado essa galera aqui? Eu falo por mim, gente, eu tenho 15 anos, eu fiz 15 anos no mês passado, e eu fico, meu Deus, é muita graça. Muita graça, muita graça, muita graça. Então hoje para mim é um dia marcante, porque ver o meu presbitério sentado para ouvir eu, que tenho 15 anos, para ouvir o João Pedro, os meninos, as meninas dançando que são tão novinhos, isso para mim significa muita coisa. Então, ver vocês sentados para ouvir uma menina de 15 anos é muita graça. Mas ok, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Cânticos 5.
Cântico 5. Enquanto você acha, eu queria explicar uma coisa. O livro de Cânticos, ele é um livro poético, né? Galera aí, o Rafa vai saber explicar isso melhor que eu. Qualquer dúvida, vocês procurem ele depois. Mas é um livro poético e é um livro que também pode ser representado por Cristo e pela igreja. É um livro que eu tenho meditado nos últimos meses. E eu tenho tido várias experiências a partir disso. Tenho casado com o meu relacionamento pessoal com Deus e tenho casado e vinculado muito bem com o que nós estamos vivendo em comunidade. Porque como nós aprendemos, nada é para o pessoal, ok? É tudo para o coletivo, é tudo para nós. Então nós temos que liberar algo. Então eu vou liberar e vou expor para vocês hoje que o Espírito está falando comigo há meses. Gente, eu não tenho assim muita coisa para ensinar para vocês, eu acho. Mas eu tenho muita fome de Jesus. Eu amo tanto Jesus, gente. E o livro de Cânticos representa muita coisa para mim. Então, por favor, fique atento e receba isso com muito entendimento. E fique muito atento. Porque é um livro que precisa ser interpretado com atenção. Para você não perder o raciocínio. Ok, vamos lá. Cântico 5, verso 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Verso 3. Já despi minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei meus pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu de amor por ele. Levantei-me para abrir ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra. Os meus dedos, mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirava, ele tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei e não me achei. Chamei-o e ele não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e me feriram. Tiraram-me o manto dos guardas do muro. Conjuro vós, filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. O livro de Cânticos fala sobre Salomão e a Sulamita. Salomão se apaixonou pela Sulamita. E essa é uma história que eu acho até legal. Ele estava passando, ele se apaixonou por ela. A história é longa, se você quiser ler depois, você pode ler o livro de Cânticos inteiro. E ele se apaixonou por ela, só que ele não foi atrás dela porque ele era um rei, Salomão. Ele não foi atrás dela como um rei. Ele se vestiu de pastor de ovelhas e foi atrás dela. E a Bíblia fala que ele se apaixonou por ela. E ela não tinha feito assim, nada. Ele só se apaixonou por ela. Nada especificamente. E no capítulo 1, ela se compara. Ela fala que a pele dela é muito escura. É uma linguagem que eu acho que se eu falar vocês não vão. Mas tá. A pele dela estava queimada de sol. Ela não se achava tão bonita, vamos por assim. E mesmo assim, Salomão se fez de pastor de ovelha e a introduziu nas suas recâmaras. A Sulamita. E eles começaram, a viver uma história de amor, como um noivo e uma noiva. Aí chegou um dia que a Sulamita estava em casa, a noiva, vamos colocar assim, a noiva estava em casa. E ela estava com as mãos cheias de mirra. Ela já tinha trocado de roupa, os pés dela já estavam limpos. E o amado começou a bater na porta, o noivo começou a bater a porta. E o noivo começou a bater na porta. Ela falou assim: mas eu já troquei de roupa, eu já lavei meus pés, eu tô com a mão cheia de mirra. E o noivo batendo na porta. Gente, eu vou ser bem sucinta. A
mirra que ela estava na mão, para nós hoje, significaria unção. Ela já tinha trocado de roupa. Ela já estava nos aposentos dela. Sabe quando você chega em casa, alguém te manda uma mensagem, e aí você fala assim, mas eu já tomei banho, já estou em casa, não vou sair não, deixa para outro dia. E aí ela já tinha lavado os pés. E ela já tinha lavado os pés. E quão formosos são os pés daqueles que percorrem o mundo pelo Evangelho, né? Ela já tinha trocado de roupa e, cara, ela não teve... Ela estava tão acomodada que ela falou assim, ok, meu amado tá aí, mas... Não... Ok, eu já troquei de roupa. E ela ficou naquilo ali, cara, e até que quando ela se tocou, ela voltou, foi à porta e o amado não estava. E ela foi tomada pelos guardas. Porque naquela época, se uma mulher andasse à noite pela rua, ela seria considerada uma prostituta. E ela ficou enferma de amor porque ela perdeu. Ela não ouviu, ela não atendeu o amado na hora que ele bateu a porta. Cara, isso é muito violento porque nos nossos dias, como eu falei, a gente pode comparar o livro de Cantos como noiva e o noivo. E sabe, esses últimos dias eu acredito que o Senhor quer nos levar a algo novo. O Senhor quer nos levar mais fundo. O Senhor quer nos levar para percorrer caminhos. Só que a gente tem que entender e a gente não pode deixar de maneira nenhuma. A gente não pode se encantar com a unção. A gente não pode ficar, uau. Eu tenho muito medo, cara, quando eu fico assim, uau. Eu tenho muito medo. Porque eu tenho medo de ficar encantada com a unção, de ficar uau, de falar uau, que palavra, uau, que coisa, uau, ficar muito assim, sabe, com as minhas mãos encantadas com a unção e deixar de ouvir, de atender ao chamado de Cristo por causa da unção ou por causa do que nós estamos recebendo. Ok, o que nós estamos recebendo é muito importante, é consequência de algo, ok, mas o negócio é que a gente não pode se conformar e se acomodar a isso. A gente não pode trocar, porque às vezes a gente pega aquilo que é consequência de um relacionamento com Deus e substitui o relacionamento pela consequência. Isso não pode acontecer conosco. Além dela ter ficado encantada com as mãos cheias de mirra e as mãos dela pingavam mirra, ela tinha trocado de roupa. Ela tinha falado assim, não vou sair não, já tô arrumada para deitar. Outro dia a gente sai. Ela já tinha falado, não. Outro dia ela já estava acomodada para ir dormir. E o noivo batendo a porta com a cabeça cheia de orvalho. Batendo a porta falando, abre a porta, por favor. Ela já tinha se acomodado onde ela estava. E ela já tinha lavado os pés. Então significa que ela ia dormir, que ela não ia sair mais. A gente toma banho quando a gente chega em casa porque a gente não vai sair mais, a gente toma banho para dormir. Ela tomou banho, ela lavou os pés, ficou por ali, mas o coração dela velava. Eu vou fazer uma colocação, se tiver, vocês me falam. A noiva, por favor, entendam que é a noiva, ok? Não é uma coisa tipo pessoal, é a noiva. Nós estamos falando sobre a noiva e o noivo. E a noiva, a igreja, nos últimos dias ela tem se acomodado. Ela tem se encantado com a unção. Ela tem lavado os pés, ela tem trocado de roupa, ela tem se acomodado no lugar dela. E o amado batendo a porta e ela... já troquei de roupa. Já tá bom aqui, já tá bom até onde a gente já viveu, tá ótimo. Mas fala aqui, fica meio despercebido por nós, mas fala que o coração dela velava. Cara, olha, eu não sei vocês, mas quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo falou algo comigo. Falou assim, olha, se trata de noiva, e se alguma parte da noiva já lavou os pés, se alguma parte da noiva já trocou de roupa, existe uma parte da noiva que é o coração que vela, que se atentou. Mesmo a noiva não indo lá atendê-la, o coração da noiva ficou, mas alguém está batendo a porta. O coração dela velava, o coração dela esperava para que o amado viesse. Sabe, gente, quando
ele fala, quando o noivo se refere à noiva, ele usa vários adjetivos propícios daquela época, como pomba minha, imaculada minha. Eu gosto do adjetivo de pomba, porque a pomba ela é simples. E a pomba ela não consegue olhar para várias coisas ao mesmo tempo. A pomba só consegue olhar para uma coisa. E quando ele fala assim, pomba minha, eu acho que está na hora da gente voltar a ser simples como pomba e da gente ser focado como a pomba, sabe? O que não pode acontecer conosco como igreja, como noiva, é a gente se acomodar, a gente se encantar com a unção, a gente lavar os pés e falar, ok, Jesus, já deu tudo que nós já tínhamos para viver com você, tá ótimo. Eu acho que a gente precisa de mais, sabe? Eu acho que a gente precisa de ser o coração da noiva que vela para quando o amado vem. A gente precisa de voltar, sabe? A ser um lugar onde só Jesus era suficiente. Onde só amar Jesus era o suficiente. Sim, nós temos que aprender, nós temos que crescer, ok? Mas cara, se a gente está encantado com a unção, mas se a gente não ama Jesus, eu acho que está na hora da gente voltar a ser pomba, da gente ter os olhos focados em Jesus, sabe? Para quando Ele bater na porta, a gente ainda está de pé sujo, a gente falar, ok, meu amado bateu a porta, vamos! Eu fiquei pensando, falei assim, cara, imagina se tivesse sido diferente. Imagina se ela tivesse levantado e ido atrás, falado, ok, eu vou. Ela poderia ter vivido outra coisa, sei lá, ele não fala onde ele ia levar ela. Fala que ia ser um jardim, ok, mas e aí a experiência que ela ia ter com o noivo? Às vezes a gente passa por momentos de apatia como igreja e isso me preocupa. Porque inconstância nos atrapalha. A pomba ela é focada. Ela é simples, mas ela é focada. Ela não olha para várias coisas ao mesmo tempo. Ela é focada. Ela é focada. Em alguns capítulos anteriores, o noivo fala para a noiva: jardim fechado és tu, fonte selada, manancial recluso. Simples, pura, virgem, imaculada. Eu acho que a gente tem que voltar para esse lugar onde só Jesus era suficiente. Se a noiva como noiva no geral não está entendendo isso, nós precisamos ser o coração da noiva que vela, porque o amado está batendo a porta. Nós precisamos ser mais intensos, nós precisamos ser mais constantes, nós precisamos que a nossa fome por Jesus aumente. É como eu disse para vocês, eu não sei muita coisa, gente, mas eu tenho muita fome. E se tem algo que eu queria compartilhar com vocês hoje é fome. Fome e amor por Jesus, cara, porque as outras coisas, elas perdem o sentido quando a gente tem fome, quando a gente tem amor por Jesus. Todo dia eu entro no meu quarto e eu falo, Senhor, por favor, me dê mais fome. Por favor, me faça ser intensa. Por favor, não me deixe perder o ponto, não me deixe perder o tempo. Por favor, Senhor, eu preciso de mais fundo. Eu preciso de voltar a Jesus, ser fonte selada, manancial, recluso, jardim fechado. Eu preciso de estar no lugar, Jesus, onde só você é suficiente. Nós precisamos voltar a esse lugar, gente. Como noiva. Nós precisamos, porque Jesus está batendo a porta, o amado está batendo a porta, o noivo está batendo a porta e os nossos pés estão lavados. A gente fica, não, deixa para outro dia. Não, outro dia eu faço. Não, poxa, gente. Aí depois ela se atentou, ela foi lá fora. E aí os guardas a pegaram, a maltrataram, a judiaram dela. Depois ela se reconcilia. Mas cara, o que eu quero que fique hoje no nosso coração é que nós não podemos ficar, que culto. A gente vem aqui, cara, no domingo à noite pra gente liberar, pra gente expor aquilo que a gente viveu durante a semana com Deus. O nosso pessoal, ele precisa de liberar para o coletivo. Nós precisamos de avançar como igreja, nós precisamos de avançar como noiva, mas nós precisamos de liberar algo. Não dá para ficar tipo, que culto, uau. Cara, se a gente for viver só de culto, acho que nem isso.
Eu acho que a gente precisa de voltar para esse lugar. E eu tenho pedido ao Senhor, eu falo assim: Jesus, por favor, me faz ser esse pedacinho da noiva, o coração dela que velava, o coração dela que estava ali, mesmo que o corpo já tinha lavado os pés, o coração dela estava atento para quando Cristo bateu, quando o noivo bateu a porta. Nós precisamos voltar a ser fonte selada, manancial recluso, jardim fechado. Precisamos voltar a ser simples. A gente precisa de voltar a amar Jesus. Ou os que já amam, a gente precisa de ser mais intenso. Não dá para viver com a mesma fome que a gente viveu ontem. Não dá. Não dá para amar Jesus na mesma intensidade que eu amei ontem. Não dá. Todo dia eu falo: Jesus, ok, eu te amei muito ontem, mas eu preciso de te amar mais. Eu preciso de amar você, Jesus, mais do que a minha vida inteira, mais do que tudo. A gente precisa de abrir mão de tudo por Jesus, porque Ele já nos introduziu, gente, Ele já nos introduziu às suas recâmaras. Ele se apaixonou por nós, mesmo nós não fazendo nada. Não tem o que a gente ficar: ai meu Deus. Cara, é só sobre amar Jesus. É só sobre ter fome. Porque se a gente tem fome de aprender. A gente tem fome de ouvir sobre Jesus. A gente tem fome de sentar e falar: você tem fome, eu preciso da fome que você tem. Não dá para ficar lavando os pés e falando: outro dia eu vou. Ok, o amado passa aí. Aí depois fica desesperado atrás e os guardas vão e pegam. Não dá. Nós precisamos de sair desse lugar. Nós precisamos sair do lugar da inconstância. Nós precisamos entrar no lugar da intensidade. Que a fome por Jesus nos consuma. Nos consuma como noiva. Pomba minha, imaculada minha. Que só tem olhos para mim. A gente precisa de colocar os olhos de volta em Jesus. Precisamos ser o coração da noiva que vela. Porque a gente não pode perder o time. Nós não podemos perder o time. Nós não podemos lavar os pés. Não podemos ficar de pé lavado, cara. Não podemos. Não podemos nos encantar com a unção. Não podemos nos encantar com o que nós estamos vivendo. Ok, é incrível o que nós estamos vivendo. Mas amanhã a gente tem que ser mais intenso do que a gente foi hoje. E esse é o desafio, porque às vezes a gente tem dificuldade. Só que a gente tem que perseverar e pedir mais fome. Até que a gente seja consumido por fome. Gente, eu tô vivendo uns dias que às vezes eu tô até o meu corpo biológico pede. Porque às vezes eu fico: meu Deus do céu, eu acabei de orar, eu preciso de beber água. Mas aí meu coração fica: volta e ora mais um pouco, e intensifica mais um pouco, e faz mais alguma coisa. A gente precisa de perseverar. Ai meu Deus, mas sei lá, eu tenho dificuldade, eu sou inconstante. O contrário da inconstância é a constância. Seja constante. Não espere alguém falar: olha, agora você vai ser constante. Cara, a constância, ela vem de nós. Era a escolha da noiva, se ela levantava ou não. O amado bateu na porta. Era a escolha dela. Tanto que ela não foi, o que ele fez? Seguiu o culto. Foi embora. Nós não podemos deixar que isso aconteça conosco como noivo. Nós precisamos de intensificar a nossa fome, de intensificar a nossa paixão. De intensificar a nossa fome e a nossa paixão. Não dá para ficar de pé lavado, gente. Não dá para ficar de pé lavado. Não dá para se encantar com a mirra. Não dá para se encantar. A gente precisa de mais de Jesus. A gente precisa de mais fome. Mais fome. A minha oração nos últimos dias tem sido: Jesus, por favor, nos ajude a ser a geração mais faminta dessa terra.
favor, Jesus, nos ajude a ser a geração mais faminta dessa terra. Porque é o que eu falei para vocês no começo, gente. E se for a última geração? Dá para terminar com a intensidade que a gente está vivendo? Dá para ficar desse jeito? Ou dá para ser mais intenso? Ou dá para ser mais constante? Cara, conforme a gente vai amando Jesus, a nossa fome vai aumentando, as coisas ficam muito sem valor. Muito sem valor. Muito. Reputação você perde tudo e cara, fica sem valor. Porque a gente ama tanto que a gente troca muito fácil por Jesus. Muito fácil. Às vezes, esses dias fiz um compromisso comigo mesmo. Eu ia ficar 1 mês sem Instagram, Facebook, só com WhatsApp, porque eu preciso de falar com os outros. E eu não fiz isso porque é algo espiritual, mas é porque era algo que eu queria fazer. Eu falei, e no meio disso, eu vi o tanto de tempo que eu gastava fazendo nada no celular. E aí eu falei, cara, que pesado isso. Eu falei, ok. Falei com o Espírito Santo, falei, ok, Jesus. Eu dou, porque era uma coisa que pesava pra mim, ok? Era uma coisa que eu passava muito tempo. E assim, pra mim era uma coisa, tipo, porque eu orava, minha vida com Deus estava ok. Só que era uma coisa que eu precisava de abrir mão. Era uma coisa que eu tinha que deixar de ser prioridade, mesmo sendo uma prioridade inconscientemente. Eu falei, ok, você quer meu celular? Toma. Gente, hoje eu fico sem. Às vezes eu nem lembro que eu tenho Instagram, Facebook, sabe? Porque eu falei, ok, o tempo que eu passar, eu vou passar com Jesus. E não dá mais para retroceder no tempo que eu passo com Jesus, entende? Porque a gente fica com muita fome. E a gente fica cada vez com mais fome. E eu fico, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Isso é um exemplo que eu dei, um exemplo simples. Mas existem várias outras coisas que eu deixei por Jesus. E se ele pedir outra coisa hoje, eu dou. Porque eu quero ser como uma pomba, entende? Eu quero estar focada, eu quero ser simples. Nós precisamos ser simples, nós precisamos ter os olhos voltados em Jesus. Uma noiva apaixonada pelo noivo. Poxa, ele nos introduziu nas recâmaras. Nós precisamos, por favor, dar uma resposta a isso. Nós precisamos dar uma resposta a isso. Nós não podemos lavar os pés. Nós não podemos trocar de roupa. Não podemos nos encantar com unção. Precisamos ser pomba, com os olhos focados e simples, mas intensa. Porque a pomba, ela vira rapidão, né? Ela é intensa até quando ela vai olhar. Mas ela é simples, é uma pombinha. Não tem muita graça. Tem gente que nem gosta. Mas ela é focada. Precisamos voltar a ser pomba com os olhos focados em Jesus. Precisamos voltar a ser fonte selada, jardim fechado e manancial recuso, pura, simples, virgem. Só Jesus pode ter acesso a nós. As coisas dessa terra, elas não podem nos seduzir. Nem que seja a unção. Não dá para trocar nem a unção, não dá para jogar Jesus nem pela unção. A gente precisa aumentar nosso nível de fome. Porque eu não sei vocês, mas todo dia eu falo a Jesus, eu falei assim, eu preciso de mais fome. Porque eu preciso de fome não só para mim, mas eu preciso de fome para compartilhar com os meus irmãos. Porque nós precisamos ser uma geração faminta. Nós precisamos ser uma geração faminta. Nós precisamos ser uma noiva apaixonada pelo noivo. Porque a gente fala que a gente é apaixonada, eu amo Jesus, ok. Mas a gente precisa ser apaixonada, a gente precisa de amar Jesus. Mais do que a nossa vida. Mais do que a nossa vida. Precisamos de voltar ao lugar, gente, onde Jesus era suficiente. Onde Ele falava e a gente ficava todo bobo. Falava, é isso. É sobre amar Jesus. Nos últimos dias o Senhor tem falado comigo, falado assim, Isa, é sobre ser amado e amar por Jesus e por pessoas, a Jesus e a pessoas.
É sobre amar Jesus e sobre ser amado. É sobre amar pessoas e sobre ser amado por pessoas. Fica tão mais fácil quando a gente tem fome, quando a gente tem paixão e amor, quando a gente se torna simples. Como eu disse para vocês no começo, eu não tenho muita coisa para oferecer para vocês, mas eu tenho muita fome. Muita, muita, muita fome. Muita fome. Eu tenho muita paixão por Jesus. Muita. Eu não quero nunca lavar meus pés sem Jesus falar. Eu não quero trocar Jesus por nada. Nem pela minha família, nem pela minha reputação, nem pelo meu Instagram, nem por nada. Eu só quero que a minha fome por Jesus aumente cada dia. E que eu consiga compartilhar minha fome com vocês e com as outras pessoas. Porque tem muita gente que tem fome aí fora. E nós precisamos de dar algo para essas pessoas comerem. E se a gente não está comendo, porque a gente não tem fome, o que a gente vai dar, cara? A gente precisa de ter fome e paixão, fome e paixão, fome e paixão. Intensificar isso. Pomba minha, imaculada minha. Jardim fechado és tu, fonte selada, manancial recluso. Uau. Que o nosso nível de fome vai aumentar. Que a nossa paixão aumente. Que a nossa intensidade e a nossa constância aumente. E que a gente não se conforme. Que a gente busque mais, que a gente busque mais, que a gente busque mais. Que sejamos uma noiva apaixonada pelo noivo. E quando ele bate a porta, a gente fica: será que agora? Será que agora? Será que agora? Ele chegou. Porque não dá pra ficar: já lavei meu pé, troquei de roupa, tô com a mão cheia de mirra para abrir a porta. Não dá pra ficar assim mais. E nem pra ficar, não dá pra ficar assim mais. E nem pra ficar desse jeito. A gente precisa precisamos ter o coração da noiva que vela, para que quando o amado pelo menos passe, a gente fica: opera, que tem alguém passando. Eu conheço essa voz, eu conheço esse andar, eu conheço quem está batendo na porta. Para quando ele vier nos chamar para andar, nós ainda estejamos de pé sujo, pronta para quando o noivo vier, com muita fome, com muita paixão, e deixar que ele nos guie para onde ele quer nos guiar. Simples, pura, mas com muita fome, com muita intensidade e com muita paixão. Amém. É incrível imaginar que toda a Escritura fala de distração. Aquilo que ela aguardava, ela rejeitou. Aquilo que ela esperava que acontecesse, ela não deu a resposta adequada quando aconteceu. Isso me lembra muitas coisas na igreja. Nós oramos, me parece que muitas vezes não com a expectativa de que as orações sejam respondidas. Porque se elas forem respondidas, nós temos outras coisas para fazer. Nós não podemos entrar nesse lugar. Nós oramos num culto como esse, pedindo: Senhor, vem aqui, muda tudo de lugar, faz tudo de novo. Mas na verdade a gente está preocupado em ir logo para casa.
Nós falamos com o Senhor no momento de quebrantamento, eu entrego tudo, eu dou tudo a você, mas na verdade a gente está preocupado com a nossa vida profissional e com nos projetar no mercado de trabalho. Isso para nós é a prioridade. Nós não abrimos mão de nada na nossa carreira. Nós estamos com o coração vigiando na expectativa de que Ele venha. Mas o sono das distrações, das coisas desta terra, tem sido mais pesado em muitos de nós do que o desejo de que Ele bata na nossa porta. Eu queria orar com você. Orar com você porque talvez no seu coração você fez até juízo da fome da Isa, porque na verdade você está preocupado com o serviço religioso e não com a intimidade com Jesus. Você é um exímio sacerdote de Levi que não conhece ainda o coração do seu amado. O problema da igreja não está no quão disponível nós estamos em fazer as coisas e nem na fome que nós temos, irmão. Me desculpa, não é fome o problema da igreja. O problema da igreja é entretenimento, distração, sonolência. Essa mulher não se levantou porque ela estava com sono, mesmo o coração dela estando na expectativa, aguardando aquele momento de acontecer. Quando o momento aconteceu, ela fez uma conta, e a conta que ela fez foi: eu já estou acomodada. E eu queria perguntar para você: o que é que tem sido para você estar acomodado, que você precisa romper com isso, abrir mão disso? Alguns de nós, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é o nosso ministério. É o título da instituição religiosa que você já carregou. Alguns de nós estamos deitados na cama com o coração ardendo, porque sabemos que existe uma palavra para algo a mais sobre nós. Mas o que nos impede de sair da cama e abrir a porta são os cargos, as posições institucionais. Irmãos, eu não sei nem dizer para você qual é o número de pastores, líderes que eu já atendi dizendo: não tenho mais condição de permanecer assim, vivendo nisso. Eu sei que isso está errado. Então por que você não sai? Porque como que eu vou sair? Ai, ai, ai. Na verdade ele não gostaria de sair. Ele só gostaria de assumir o poder no lugar daqueles que estão no poder. O problema dele não é como as coisas estão sendo feitas, é quem está fazendo. Se fosse eu, não teria problema nenhum. Então eu queria que você prestasse atenção nisso, porque a mensagem é sutil, é singela, mas ao mesmo tempo é muito profunda. Porque o que ela ansiava, ela rejeitou, por causa do seu sono. Você consegue entender essa imagem, irmãos? Vocês estão me ouvindo aí atrás? Você consegue entender essa imagem? Quando você está se preparando para dormir, mas há ainda uma ansiedade em você sobre alguma coisa que estava combinado de acontecer. Mas isso vai demorando, você gostaria que aquilo acontecesse, mas o sono vai chegando. Imagina a intimidade de um marido com a sua esposa. A sua esposa se prepara, ela toma um banho, ela se perfuma, coloca uma camisola, vai deitar esperando o marido começa a demorar, há uma expectativa, ela se preparou para aquilo, mas o sono pode fazer com que toda a sua expectativa de intimidade seja frustrada. Você está entendendo isso, irmãos? Agora preste atenção, porque a consequência dessa história é muito grave. Quando ela abre a porta, o amado não estava mais lá. E o que foi que ela fez? O que ele não pediu para que ela fizesse. Saiu à rua à sua procura.
porque nós estamos rejeitando Jesus quando Ele vem até nós, porque há uma fome, há uma expectativa no nosso coração, mas o sono é tão profundo, que nós estamos deixando o noivo passar, e não estamos dando a resposta adequada, que então nós nos levantamos desesperados, e estamos indo fazer coisas que Ele não pediu para que nós fizéssemos, na intenção de encontrarmos e recompensá-lo, pelo dia que Ele veio, mas nós estávamos dormindo. Ela não sabia se era para sair. Desculpa, viu, Isa? Ela não sabia se era para sair. Ele não disse, vem, vamos passear. O sono dela disse isso para ela. Um homem maduro como o rei de Israel não estaria indo à casa de uma mulher agora, nessa hora da noite, quando ela já está deitada nos seus aposentos, para chamar ela para dar uma voltinha na praça. Mas como ela estava acomodada, constrangida em si mesma pelo seu sono, quando ela entra em desespero, ela vai para a rua à procura daquele que veio até seus aposentos. Qual é o resultado de uma igreja que está sonolenta? Estar na rua tentando procurar um noivo que não está lá porque já veio em seus aposentos para se encontrar com ela. Nós estamos procurando no lugar errado o Senhor onde Ele não está, procurando agradá-lo, fazendo coisas que Ele não pediu para que nós fizéssemos. O problema da igreja não é falta de fome, é distração, comodismo, e depois, por peso na consciência, trabalharmos em coisa que o Senhor não nos chamou para trabalhar. É isso que eu sinto no meu espírito aqui, que nós precisamos orar. Você que já trabalhou em coisas que não deveria ter trabalhado, achando que estava procurando o seu Senhor nas ruas da cidade, e por causa disso, você foi espancado pela religião. Sabe por quê? Porque você estava fazendo o que Ele não te chamou para fazer. Sabe por que você estava fazendo? Porque quando Ele veio até você, você na verdade estava mais preocupado com o seu bem-estar, com o seu conforto, do que em dar uma resposta adequada ao noivo batendo a porta. O nome disso, sabe o que é? Religião. Rejeita a intimidade e tenta ser aceito pelo serviço. Quantos de nós aqui já não estamos feridos, machucados, porque nós tentamos agradar o Senhor pelo serviço, mas não temos coragem de abrir a porta e permitir que Ele entre na nossa intimidade e gaste o nosso tempo apenas com Ele, não com a unção, não com o serviço, não com os benefícios do seu reino, mas apenas com a intimidade secreta da sua presença. Você que precisa de oração, que tem sido acomodado, você que não consegue orar porque o sono te pega. Eu não estou falando só do sono literal, nós estamos usando uma linguagem poética, mesmo de cântico. Você que tem permitido que as comodidades, as pressões do dia a dia ocupem mais o seu coração do que a expectativa que você tem de ter intimidade com o Senhor. Saia do seu lugar agora, irmão. Na verdade, você já deveria ter saído há muito tempo. O segundo tipo de pessoas que eu quero chamar, se sobrar alguém, é você que por muitas vezes não deu a resposta devida ao convite de Jesus para a intimidade. Depois entrou em desespero porque viu outras pessoas tendo experiência com Deus que você gostaria de ter, mas não tinha. Aí você começou a querer trabalhar para Jesus sem ter antes intimidade. E aí você começou a fazer um monte de serviço, se alistar em ministérios, querer servir pessoas. Cara, só serve quem antes é servido.
Se você antes não foi servido, não abriu seu coração, sua intimidade, você nunca estará apto para tocar a vida de alguém. Então, se você deseja tocar a vida de alguém, saia das ruas, volte para o seu aposento e coloque seu coração na porta sendo aberta pelo seu amado. Mas quando ele vier de novo agora, você não vai estar acomodado, você não vai estar sonolento, você vai estar preparado, esperando ele bater. E quando ele bater, você vai abrir, ele vai entrar e vai cear com você, você vai cear com ele. E então, depois disso, nós iremos às ruas da cidade. Você que já trabalhou em coisas que Jesus não pediu para você fazer, tentando agradar Ele pelo serviço, não pela intimidade. Ei, Jesus nunca troca a relação pelo serviço. Esqueça os pés, no sentido de avançar. Olhe para os pés dele, no sentido de se prostrar. Maria escolheu a melhor parte, ficar aos pés do seu amado. Marta escolheu servir, Maria escolheu se prostrar, adorar, ouvir o coração dele de pertinho. Comece a orar, feche os seus olhos. Eu vejo que hoje uma unção sendo liberada por causa de ministérios. Você que tem dado prioridade ao ministério e não à relação, Jesus quer virar você do avesso aqui hoje, cara. Você que ama mais cargos, títulos, posições especiais de honrarias, Jesus está virando você do avesso aqui hoje. Escute o que você está ouvindo aqui. O Senhor trouxe você aqui hoje. Isso tem uma causa. Há uma unção especial sobre reposicionamento ministerial. O Senhor está me mostrando desde a hora que começou essa reunião, que Ele estava querendo tirar pessoas de alguns lugares e colocá-las em outros lugares. Reposicionamento ministerial. O ministério não será mais importante para você. Ou isso custará a sua vida, ou isso custará a sua intimidade com Ele. Chega de tentar agradar o coração do seu Senhor pelo seu serviço. Jesus não se importa com o seu serviço. Ele está batendo na porta da sua intimidade hoje. O seu serviço sem Ele não tem sentido. Ele não se vende, Ele não se deixa comprar por aquilo que você decidiu fazer por conta própria. Ainda que isso tenha aparência de santidade, Ele está reprovando o seu serviço, porque Ele não quer o que você pode fazer, Ele quer quem você é. Chacarabaçô. Vamos, erga sua voz. Erga sua voz, não espere por ninguém. Você esperou sempre. Chegou a hora de você assumir uma postura. Você sempre esperou por alguém que ore por você, por alguém que põe a mão na sua cabeça, por alguém que te dê uma palavra profética, por alguém que libere uma palavra de conhecimento. Hoje não, irmão. Hoje você vai se levantar dessa cama e abrir a porta. Nós não aceitamos nesse ambiente nenhum tipo de comparação, nenhum tipo de julgamento a partir de estereótipos, não. Essa é uma casa paterna, um lugar de paternidade. Aqui os filhos são afirmados, aqui os filhos são empoderados, eles são encorajados. Nós repreendemos aqui toda a ação babilônica na mentalidade dos irmãos. Não aceitamos espírito, não há comparação de unção aqui nessa casa. Cada um de nós tem a sua medida no corpo. Nós honramos isso, reconhecemos isso e nos unimos nisso, porque o que você carrega é tão importante quanto qualquer um dos presbíteros carrega. Agora, irmão, por favor, se levante dessa cama.
Abre a porta para ele entrar. Chora carabaseca naramas. Charamagalabás. A unção que nós carregamos é por causa da nossa intimidade, não é obstáculo para a nossa intimidade. Por favor, guarde isso no seu coração. A unção que o Senhor tem dado a nós não é obstáculo para a nossa intimidade, é resultado da nossa intimidade. O que nós temos aqui é genuíno, porque o que nós temos é simples, mas é tudo compartilhado na mesa. E nós temos uma mesa genuína, porque nós temos uma intimidade secreta. A nossa intimidade está preservada no leito, no nosso leito, tudo é santificado. Toda distração vai embora em nome de Jesus. Toda valorização de qualquer coisa que não seja intimidade, saia do coração desse irmão agora. Se é preciso, Senhor, que ele se desapaixone por esse trabalho, por essa profissão, faça isso. Faça isso, por favor, porque melhor é nós termos o Senhor. No Senhor toda a nossa esperança, toda a nossa fome, toda a nossa paixão, do que nós sermos bem-sucedidos naquilo que tem nos amarrado na cama. Não queremos ser uma noiva preparada, não, nós queremos ser uma noiva disponível. Não adianta estar preparada se o sono é profundo. Não, Senhor, alguns de nós aqui estamos com o vestido tudo rasgado. Alguns de nós aqui ainda tomamos um banho mal tomado. A gente nem banho sabe tomar direito. Mas nós estamos de pé, nós estamos de joelhos. Nosso coração não está só ansiando. Nós estamos na espera, na escuta de que se você bater a porta, não vai dar nem tempo de bater de novo. Nós já estaremos abrindo para você entrar. Entra, 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 entra hoje, entra hoje. Nós não temos a pretensão de sermos uma noiva perfeita em nós mesmos. Mas nós temos uma ambição de ser uma noiva atenta ao seu chamado, disponível 24 horas do dia. Se você bater, Senhor, há alguns irmãos aqui que não vai dar tempo nem do segundo toque, eles já estarão com a mão na maçaneta te esperando entrar. Levanta homens e mulheres do primeiro toque. Levanta homens e mulheres aqui do primeiro toque. Levanta homens e mulheres do primeiro toque, que quando ouvirem o primeiro toque já estarão com a mão na maçaneta, abrindo a porta para você entrar. Homens e mulheres do primeiro toque, do primeiro toque, do primeiro som. Faça o seu rosto resplandecer sobre nós, Pai. Renova a nossa paixão, que seja de verdade. Que não seja uma paixão de microfone, uma paixão de estereótipo, uma paixão pelo lado de fora, mas que seja uma paixão que faz com que tudo o resto perca o valor. Uma paixão, Senhor, que nos faça atravessar de um lado do outro da cidade a pé, que nos faça andar, Senhor, quilômetros se for preciso, que nos faça virar noites e mais noites em claro, que nos faça perder o apetite. Oh Deus, em nome de Jesus, levanta uma geração do primeiro toque, da primeira batida na porta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não tenha medo de colocar os pés no chão. Você nem sabe se ele vai querer te levar para andar na cidade.
Primeiro abra a porta, porque depois que você abrir a porta, nunca mais você será o mesmo. Não fique preocupado, será que eu vou ter que sujar os meus pés? Não. Primeiro abra a porta, porque depois que abre a porta, se tiver que sujar o corpo inteiro, você não se importa mais, porque você está com Ele. Depois que a gente está com Ele, irmão, nada mais importa. Acende a luz para mim, filho. Amém, irmãos? Amém, queridos? Obrigado, Isa, por essa palavra, filha. Deus te abençoe.